Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre o porquê que você tem a sensação de nunca ter roupa pra usar? Eu acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, teve essa sensação de abrir o guarda-roupa e falar: eu não tenho roupa pra usar, eu não tenho roupa pra essa ocasião. Ou, pior, eu nunca tenho roupa pra nada. Essa eu acho que é a pior sensação, que é a sensação de não ter roupa pra nenhum tipo de situação, que realmente aquelas peças que estão ali não funcionam pra nada. E hoje eu vou trazer aqui pra vocês alguns pontos que podem ser os problemas que estão acontecendo no seu guarda-roupa e fazendo você se sentir dessa forma, sentir que seu guarda-roupa não funciona e que você nunca tem roupa. Quando eu escuto uma cliente minha de consultoria falar isso, a primeira coisa que eu sempre faço é investigar o que isso significa. Quando a minha cliente fala: Pri, eu não tenho roupa, ok, a gente precisa entender o que isso significa. Parece meio estranho falar isso, né? Porque quando a gente pensa, eu não tenho roupa, a gente pensa, não tenho realmente nenhuma peça. Aqui é que tá a questão. Normalmente isso não significa que não tem quantidade. Talvez o que possa estar acontecendo são outros problemas. Porque a primeira coisa que a gente pensa quando alguém fala: eu não tenho roupa pra usar, ok, essa pessoa tem um número muito reduzido de peças e aí ela não tá conseguindo realmente criar vários looks, ter várias opções. Só que, será que realmente um número reduzido é um problema? Até mesmo quando a gente pensa em pessoas que são adeptas ao armário cápsula, que é aquele estilo de armário com um número realmente reduzido de peças, que a pessoa escolhe a quantidade de peças ali que ela quer ter, uma quantidade menor, e consegue criar seus looks, consegue até manter o seu estilo pessoal com aquele número de peças. Poxa, se essa pessoa consegue, por que eu, que talvez tenho ali um número bem próximo, bem parecido, não tô conseguindo? Aí a gente já começa a entender que, opa, talvez a questão não seja número. Porque, gente, da mesma forma que você pode ter um guarda-roupa pequeno que não funciona, também tem pessoas que têm guarda-roupas enormes, que tem um monte de peças e que também não funciona. Então, quantidade normalmente não é o primeiro problema a ser resolvido. Pode sim ser um ponto que dificulta, por exemplo, eu tenho poucas peças e aí realmente na hora de criar looks diferentes, talvez eu precise investir em outras coisas, como acessórios, por exemplo, para ajudar a diversificar esses looks. Mas, se a gente está falando da sensação de não ter roupa para usar, que é aquela sensação de não adianta nada que eu pegue aqui, não vai funcionar, talvez isso está contando pra gente que o problema é em outro ponto do seu guarda-roupa. E aqui eu vou começar a trazer para vocês alguns pontos importantes para que você possa pensar e identificar aí no seu guarda-roupa. Primeiro ponto: você já avaliou se seu guarda-roupa realmente atende às suas necessidades? E quando eu falo atender às suas necessidades, eu tô falando sobre o seu guarda-roupa realmente funcionar para sua rotina, funcionar para o clima que você tem na sua cidade, funcionar para o seu meio de transporte, isso também é muito importante, funcionar para o seu dia a dia, para o que você precisa. Será que seu guarda-roupa tá conseguindo atender todas essas necessidades? As situações, ocasiões, locais que você frequenta? Porque se você não tem peças que atendam essas necessidades, realmente você vai ter a sensação de nunca ter roupa para usar. Então vamos aqui um exemplo fictício só para vocês poderem entender o que eu tô falando. Vamos imaginar uma pessoa que frequenta locais mais formais, só que essa pessoa não tem peças mais formais no guarda-roupa, então toda vez que ela vai frequentar esses locais, ela entra em desespero, porque ela não tem esse tipo de roupa. Então vamos entender. Se isso faz parte da minha rotina, se eu vou frequentar esses locais que precisam desse tipo de roupa com muita frequência, eu preciso então trazer isso para o meu guarda-roupa, porque se eu não trouxer isso para o meu guarda-roupa, se eu não tiver isso ali como opção, eu vou sempre sentir que eu estou inadequada, que eu não tenho roupa, que eu não sei me vestir bem, e aí vai alimentando vários outros pensamentos que fazem a gente desistir, às vezes até não querer ir no lugar, a gente desistir do nosso próprio estilo, desistir de querer se vestir bem, porque a sensação que vai dando é que a gente nunca consegue. Um outro exemplo, que é uma coisa que inclusive aconteceu comigo, e que pode acontecer com vocês também. Eu mudei de cidade, eu mudei de estado, na verdade,
Eu morava em Minas Gerais, hoje eu moro no Paraná, moro em Curitiba, e aqui em Curitiba a gente faz mais frio, aqui chove bastante. Então quando eu cheguei aqui com o meu guarda-roupa cheio de shortinhos, eu pensei, o que eu vou fazer com esses shorts? Porque aqui eu uso muito mais calça, aqui eu uso muito mais peças de frio do que eu usava lá, então eu precisei fazer uma adequação nisso. Se eu não fizesse, eu ia ficar com a sensação de eu tenho essas roupas aqui, mas quando eu vou sair eu não tenho opção. Então esse é o primeiro ponto que eu quero que você olhe aí pro seu guarda-roupa. Ele está atendendo às suas necessidades ou tem alguma necessidade que tá ficando de fora? Tem alguma coisa que você não encontra realmente no seu guarda-roupa que você precisa, que vai fazer diferença no seu dia a dia? Outro ponto de investigação que pode te levar para esse ponto de não ter roupa para usar é, será que as peças que você tem no seu guarda-roupa realmente estão dentro do seu estilo pessoal? Porque não necessariamente a gente gostar do que a gente tem, ou às vezes você nem gosta do que você tem, significa que está dentro do seu estilo pessoal e que é condizente com o que você quer para sua imagem. Porque se eu visto uma coisa que eu não identifico, que eu não gosto, ou que não consegue comunicar aquilo que eu desejo, eu não vou querer usar. E aí eu vou ter realmente essa sensação de eu não tenho roupa, eu tenho essas aqui que são as minhas preferidas e eu sempre uso só essas, e as outras que não estão dentro do meu estilo, que eu não gosto, que não faz sentido pro meu desejo de imagem, eu sempre deixo elas esquecidas. Então é como se elas realmente não existissem, sabe? É como se essa parte, essas peças, elas fossem excluídas, e aí a gente esquece delas, fica presa naquelas peças que a gente tá usando todos os dias, que a gente tá acostumado, e tem essa sensação de não ter peças suficientes, roupas suficientes. Quando a gente identifica isso, é importante que a gente comece a pensar em fazer substituições. O que são essas substituições? Começar a trazer de verdade para o seu guarda-roupa peças que fazem sentido para o seu estilo, que vão te ajudar a desenvolver o seu estilo e que vão te ajudar com a comunicação do seu desejo de imagem. O próximo ponto é o que mais acontece e ele tá ligado a um outro ponto, que é o fato de você não ter roupas que combinam bem entre si. E por que eu falei que esse ponto tá ligado a outro? Porque normalmente isso é reflexo de não saber fazer compras, de não conseguir comprar de forma consciente e assertiva. E eu vou explicar pra vocês como que isso se liga. Se eu abro meu guarda-roupa, vou tentar criar um look, nossa, eu tô super inspirada, peguei inspirações, vou tentar. Mas na hora de colocar as peças que eu tenho, parece que nada combina com nada, nada consegue conversar, parece que elas falam línguas diferentes. Provavelmente é por isso que você sente que não tem roupa, porque quando você tenta juntar, né, elas não funcionam, você não consegue criar um look. Elas separadas talvez são muito legais, são bonitas, mas juntas ali não funciona. Então isso é um ponto de alerta. E por que tá ligado à questão das compras? Porque isso é reflexo de não comprar pensando no que se tem no guarda-roupa. Quando a gente vai fazer uma compra, seja de roupa, seja de acessório, seja de sapato, qualquer compra que seja para o nosso guarda-roupa, a gente sempre tem que levar em consideração aquilo que a gente já tem. Então é pensar assim, essa peça nova que eu tô trazendo combina com várias peças que eu tenho, eu consigo imaginar combinações, porque se você consegue, perfeito, essa peça realmente vai funcionar. Agora se você pensa assim, não, acho que combina com uma calça, se for uma blusa, por exemplo, ou nem sei se vai combinar com alguma coisa que eu tenho, mas eu gostei muito, achei bonito, vou levar, você tá cometendo um erro muito grande aqui, que é levar uma peça que talvez vai funcionar com uma única coisa que você tem no seu guarda-roupa, ou às vezes não vai funcionar com nada, e você vai continuar alimentando a sensação de não ter roupa e a necessidade de comprar cada vez mais para conseguir fazer combinações. É o famoso, comprei essa blusa, mas nada combinou com ela, eu vou comprar uma calça para combinar com ela, mas eu não faço essa compra pensando no guarda-roupa, eu só penso na blusa, e aí vira uma grande bola de neve que a gente compra um monte de coisa, mas que no fim elas não conversam entre si. E esse é um problema muito grande, porque às vezes leva à situação de ter muita coisa, mas ao mesmo tempo a sensação de não ter nada e de não conseguir usar nada. É por isso, gente, que é muito importante que você primeiro entenda o que você tem, que você entenda o seu guarda-roupa e consiga identificar quais são os problemas que estão acontecendo dentro dele, porque só entendendo esses problemas é que você vai conseguir pensar em soluções, em possibilidades,
E a partir dessas possibilidades, conseguir ir resolvendo até chegar num guarda-roupa funcional, até chegar em um guarda-roupa que realmente te atende e que você não tem mais essa sensação de não ter roupa para usar. Eu sei que parece assim um sonho distante essa sensação de guarda-roupa que funciona, de guarda-roupa que você consegue usar tudo que tem ali, mas eu digo para vocês com toda a certeza do mundo, é possível sim chegar nesse guarda-roupa, mas para isso, como eu disse, a gente precisa conhecer o que a gente tem, identificar os problemas, pensar nas soluções desses problemas e aí sim começar a se movimentar. Lembrando, gente, um ponto muito importante aqui, que um guarda-roupa a gente não resolve ele da noite pro dia. Seria maravilhoso se a gente conseguisse fazer isso, mas aqui envolvem alguns pontos. Primeiro, a gente entender, né, leva um tempo pra gente conseguir entender o que tá acontecendo, a gente organizar essas informações, entendendo o nosso estilo, entendendo o nosso desejo de imagem, ficando claro o que realmente a gente quer ter no nosso guarda-roupa e lembrando que também tudo que a gente tem no guarda-roupa é um investimento e às vezes a gente não consegue fazer esse investimento todo de uma vez. Eu, inclusive, não oriento vocês a fazer as mudanças todas de uma vez, porque isso também pode ser um choque muito grande. Pode parecer estranho falar isso, mas se a gente muda tudo de uma vez, a gente ainda pode continuar tendo dificuldade de usar até as coisas novas, porque a gente não tá acostumado. Então, vai mudando de pouquinho em pouquinho, vai fazendo as mudanças aos poucos, da forma que você conseguir, do jeito que for melhor pra você. Mas o mais importante que eu queria passar com esse vídeo e poder conversar aqui com vocês é o fato de entender que o problema nem sempre é quantidade, que a gente precisa entender o nosso guarda-roupa, a gente precisa olhar para o que a gente tem e olhar além de ser só uma peça ali no cabide. É entender o que essa peça tem do meu estilo pessoal, como que eu posso usar, em que situações eu poderia usar, entender se tem realmente um uso para ela ou se não tem, porque se não tiver a gente já pensa em como substituir, em como a gente pode resolver. Então, entende que são várias pecinhas que a gente precisa ir encaixando para resolver essa questão toda e não passar mais por esse tipo de situação. Bom, meus amores, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor sobre essa sensação, sobre esses problemas que podem acontecer. Conta aqui se você identificou algum desses problemas aí no seu guarda-roupa. Se tem alguma dúvida, também deixa aqui embaixo, vamos conversando. Não esquece de se inscrever aqui no canal, comece a me seguir lá no Instagram, no TikTok, etc, etc. Um super beijo e até o próximo vídeo!